Mas eu queria agradecer o convite, Júlia. Muito carinhoso, né? A gente teve um primeiro contato virtual, quando ela estava na Inglaterra com Elsa, que dirige a Federação Espírita da Inglaterra, que está aqui, querida amiga, e que deu um pulinho, conseguiu adiar a passagem para estar aqui. Obrigado pelo carinho, Elsa. Todos vocês estão aqui sentados. E o objetivo do tema de hoje é um tema que realmente suscita reflexão, é um tema que suscita muita atenção, especialmente levando em consideração algumas características de informações que nós temos que o mundo acadêmico não tem. Então, eu vou fazer algumas perguntas para que a gente possa chegar a alguns consensos. Eu sei que chegar em consenso no Brasil hoje é punk, é difícil, tudo bem, né? Quem tem grupo do WhatsApp de família, que o diga, né? Quem sobreviveu à eleição passada, mais uma vez, com muita pressa, que o diga. A pergunta seria o seguinte, para a gente tentar chegar a alguns consensos e, a partir desses consensos de descrição do tempo histórico que a gente está, lançar as luzes que a doutrina espírita nos traz para interpretar esses eventos que acontecem agora, tornando o suicídio e a depressão um evento epidêmico global. Então, a primeira coisa que a gente deveria pensar é o seguinte, que a doutrina espírita ela é imbuída de uma capacidade de dialogar com todas as ciências a qualquer época da humanidade, como sempre nos deixou claro o codificador, e não seria diferente agora, que ela não se permitiria esse diálogo entre as ciências para tentar interpretar o evento, o momento histórico, à luz de um elemento que não é considerado pelo mundo acadêmico científico. Vocês acham que é preciso ser algum psiquiatra, neurologista, psicólogo, antropólogo, sociólogo, cientista política para, olhando o panorama do planeta agora, chegar à conclusão de que estamos sob o signo de uma crise? Não estamos? Ok. Então, seria um consenso que nós estamos vendo uma crise. Agora, vamos tentar definir a extensão e a profundidade dessa crise. É uma crise ética? Ok, eu gostei dessa também. E agora a gente vai fazer uma combinação. Já que a gente viu aqui o lançamento do Centro Cultural, parabéns. Inclusive, nosso querido ator que esteve aqui antes, fazendo essa interpretação belíssima de Bezerra. Fantástico, né? Assim, se eu puder vir no dia, eu vou vir, porque é muito bonito. Vamos tentar fazer um coro. Um coral ensaiado, tá ok? Tudo que eu disser, vocês vão dizer também. Ok? Assim, é uma crise ética? Ela é moral? Ela é pedagógica? Ela é na família? No modelo de educação dos filhos? Ela é no conjunto ideológico das culturas? Ela é no paradigma das ciências? Na epistemologia dos saberes filosóficos? Ou seja, oremos. Né? Também, né? Tá bom, tá bom. Tem. Por que é importante dizer isso? Porque é chegar à conclusão de que nós temos uma crise de largo espectro, bem comum, porque as crises eram pontuais, tipo a crise que aconteceu com o fim da Idade Média e o renascimento científico-acadêmico. Tivemos uma crise com o início da Revolução Industrial. Tivemos uma crise com a quebra da Bolsa nos Estados Unidos no início do século passado, que culminou com a Primeira Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos crise, por exemplo, na Reforma e na Contra-Reforma, mas eram crises de um ponto que atingia os outros. O que nós temos hoje é uma crise de todos os pontos, que reforçam a crise de todos os outros. Portanto, ela é profunda e ela é extremamente larga. Uma vez que a gente chegou à conclusão de que temos uma crise, precisamos, então, usar uma definição de crise que nos possa ser útil para pensar isso. Então, eu estava estudando alguns pensadores que definem crise, e eu achei um interessantíssimo, chamado Gramsci, um pensador da política italiana, muito identificado com o espectro da esquerda na política do campo mundial, sem nenhum momento aqui dizer se eu sou contra ou a favor dessa visão de mundo, apenas querendo deixar bem claro que o conceito de crise que ele nos traz, ele é muito bem acabado e nos ajuda a compreender de forma muito pedagógica o que a gente vive hoje. Ele vai dizer o seguinte: nós temos uma crise em que circunstâncias? Que circunstâncias são dadas para definir, sim, estamos vivendo uma crise? Ele vai dizer, nós temos uma crise quando o modelo velho e insepulto já não dirige mais os vivos, mas o modelo novo não está pronto, por isso não se qualifica para orientar o presente. Entenderam? Eu decorei para vocês acharem que eu sou bem inteligente. Ficou legal? Tá. Basicamente, ele está dizendo o seguinte: nós temos uma crise em que circunstâncias? Quando aquilo que nos orientava, definia parâmetros, normas, condutas e valores até um determinado ponto da história, começa a se esgotar no seu modelo e não tem uma coisa pronta no lugar para substituir aquilo ali. Exemplo: o modelo político brasileiro está funcionando? Nós mudamos o modelo na eleição passada?
Mudamos o personagem só. O modelo é o mesmo. Por isso, oremos. Entende? O modelo de educação do passado, que bastava olhar, que eu chamo de educação Bluetooth, a minha mãe olhava e eu entendi uma mensagem dela. Esse modelo funciona hoje? O que os pais estão tentando implantar está funcionando? Oremos. Onde a gente for olhar, a gente vai ver que a crise ela é muito extensa. Mas tem uma mensagem que nos é colocada em A Gênese, aliás, em Obras Póstumas, na segunda parte, no capítulo 27, que é uma mensagem gigantíssima, ela é extremamente rica, ela é muito bem construída, de um nível de argumentação epistemológica, ao mesmo tempo teológico, extremamente inteligente. Daria para a gente fazer um seminário inteiro sobre esta mensagem. E eu peguei um trecho dela, ela é bem extensa e ela define muito bem as características desse tempo que a gente vive. Estamos dizendo, começou agora, mas vai ficar mais evidente no futuro, essas informações que nós estamos dando. E aí um ponto que nos interessa sobre a temática de hoje, que é que eu vou abordar. Vocês vão deixando que começa uma regeneração, começa uma crise de modelo, ou seja, quando eu digo que tem que ter uma regeneração é porque o modelo antigo se esgotou. Expiações e provas deu tudo que tinha que dar, e para que a gente possa continuar na lei do progresso, é necessário um salto qualitativo na evolução do planeta em relação à evolução dos mundos. Para isso, o modelo, a forma, a conjuntura que definia comportamentos, condutas e valores começa a ser questionada e nós entramos num mundo com poucas definições. É o que Zygmunt Bauman, um pensador polonês, vai chamar de mundo líquido. Ou seja, é um tempo histórico em que tudo é tão volátil, tudo é tão sem fixação, que mal dá tempo de solidificar um novo conceito, aquilo muda imediatamente, começa uma nova tentativa de incluir aquilo no meu espectro de pensamento. Tudo que acontece com o seu próprio smartphone, que muda a cada 6 meses, acontece com o seu psiquismo. As coisas vão entrando numa velocidade muito grande, e isso gera um hiato psíquico. Um sentimento de que o passado não me define, o futuro não está pronto, eu fico num limbo histórico, num hiato histórico, num buraco afetivo, e o signo desse tempo é um signo chamado de angústia. Ou seja, o símbolo desse tempo é um símbolo de angústia. Por quê? Porque nós temos muito mais perguntas do que respostas. Digamos que a única coisa estável que nós teríamos como referência seria Deus e Cristo. A materialização do seu amor na Terra. Tudo mais, onde nós buscarmos alguma informação que nos dê substância de viver, está em transformações. A perenidade de Deus é o que garante para muitos de nós não surtar, não entrar em declínio psicológico e moral, por sabermos que o nosso Pai garante que esse processo, ao final, será positivo. No entanto, antes de chegar a esse ponto, passaremos por muitas transformações que inclui a visão de algumas religiões de fim de planeta, fim de mundo, visão apocalíptica. Se espera uma onda gigante, se espera um cataclisma tipo o filme 2012, ou um apocalipse zumbi, porque está na moda, né? Contanto que destrua, tipo assim, o projeto não funcionou, desistam, vamos destruir, zerar. Obviamente que quem pensa assim tem preguiça de agir para transformar o tempo histórico e o mundo. Prefere acreditar no fim de um planeta e do mundo do que se candidatar a ser um trabalhador da redenção desse mundo. Nós estamos aqui não para salvação pessoal, gente. Nós estamos aqui para redenção coletiva. Quem tiver feito uma redenção simplista, bem assim, tipo, o inferno virou umbral, certo? E o céu, uma espécie de alfaville chamado nosso lar, que você vai com bônus hora comprar um lote perto da governadoria, se for muito bom, de bônus hora, né? Porque eu acho que eu não consigo ficar nem nas rebarbas do nosso lar. Então, se você acha que é bem simples assim, você está enganado com relação à proposta transcendente dessa doutrina, que tem como característica chamar um monte de espíritos falidos no passado, que não se comprometeram como devia com Cristo, mas que são convidados. Eu estava com o Divaldo mês passado em Brasília, no coffee de Sandro. Joana me falou que no passado a gente foi buscar Jesus nessa encarnação, ele nos chamou. Eu disse, eu não sei se eu fico feliz ou triste com essa informação. Eu ainda estou processando. Trabalhadores da última hora que são chamados pelo Cristo para agir, e não se desesperar diante do tempo histórico, agir como um ser que contribui com a transformação e evolução do planeta.
No entanto, enquanto alguns esperam um tsunami ou uma cataclisma geológico que sempre aconteceu no planeta, só não tinha transmissão 24 horas pela CNN e Globo News, mas sempre aconteceu, está passando, gente, essa tsunami. É uma tsunami moral. E ela está ceifando milhões de vidas todo ano. Enquanto se espera uma tsunami como a de Sumatra, que ceifou 250 mil pessoas naquele ano, milhões de pessoas são destruídas anualmente por essa tsunami moral. No aspecto mais próximo do que a gente está falando aqui hoje, na mensagem diz o seguinte: e como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. Gente, isso é século XIX. Preste atenção. Século XIX. Quando eu fiz o meu curso de psicologia, que eu concluí mais ou menos no ano 2000, também um mestrado, mais ou menos em 98, eu escutava o seguinte dos meus professores: Sandro, em algum momento, mas vai ser muito raro, você vai atender adolescentes com pensamento suicida. E talvez nunca você vá atender na sua vida inteira uma criança com pensamento suicida. Hoje é epidêmico. Essa mensagem está nos preparando para o tempo de hoje. A densificação do momento que a gente está passando. Ou seja, há mais ou menos 3 anos, fez-se uma pesquisa mundial e percebeu que o aumento do suicídio de crianças entre 10 e 14 anos se tornou epidêmico no mundo, e na Europa e nos Estados Unidos já mata mais do que acidentes de carro e armas conjugados. A capacidade de você morrer numa guerra, num assalto em São Paulo ou no Rio, ou de um ataque terrorista, é menor do que o suicídio. As guerras, ataque terrorista e violência urbana do planeta inteiro somados, o ano passado ceifou, em números redondos, 700 mil vidas. E 1 milhão se matou o ano passado e 25 milhões tentou se matar. É mais fácil você morrer no seu quarto do que numa rua em Bagdá. Os nossos riscos internos estão maiores do que os nossos riscos exteriores. Porque o projeto humano, civilizatório, no que pese muitas críticas e descompassos, tem avançado o tempo todo. A grande questão é interior. Portanto, você vê, isso aqui é dito mais de 150 anos antes, quando agora é que a gente começa a perceber esses índices epidêmicos de suicídio. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens. A mulher não enlouquece, é só os homens, entende? Brincadeira. Antes mesmo de morrerem, estarão riscados o número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Na sequência, eles dizem, no capítulo, na frase seguinte, no parágrafo seguinte: sinais do surgir de um novo tempo de esperança, de prosperidade, de luz. Estamos no meio de uma tempestade perfeita. Tempestade perfeita é o nome que os agentes climáticos dão para quando... Oi? Falhou esse? Vai? Esse? Obrigado, valeu. Tempestade perfeita é o nome que os agentes climáticos dão para quando um conjunto de variáveis se somam, tipo vento, altura das ondas, mais raios, e tudo isso se junta para que é uma tempestade que ela é tão gigantesca que ninguém sobrevive. É a chamada tempestade perfeita. No olho do furacão, de uma sociedade em crise, de uma cultura em crise, de uma ética questionável, de modelos questionáveis, que acontecem em todos os lugares, nós temos um nível de vulnerabilidade psíquica gigantesca. Vocês sabem que a temática do suicídio e da depressão pode ser abordada sobre várias expectativas, ou várias perspectivas. Estou fazendo um recorte, porque daria para a gente falar aqui 5 dias sobre o tema. Estou fazendo um recorte, tentando explicar o seguinte. Nós sabemos, como espíritas, obviamente, que o suicídio é desconsiderar a lei de Deus e que tem implicações na vida de quem fez. No entanto, o próprio Kardec comenta na última pergunta em que ele vem desencadeando o raciocínio sobre suicídio, que cada caso é único, portanto, nós não temos capacidade de fazer julgamentos, e o que nós temos que fazer é entender o que está acontecendo para que tantos jovens estejam desistindo da vida. Ontem eu recebi uma notícia pelas redes sociais, no WhatsApp de um amigo meu, que muitas pessoas na Venezuela estão tendo como saída se suicidar. A crise está tão grande que se suicidam. É um dos motivos que Kardec apresenta. Seria, então, que motivações seriam para o suicídio?
Nós temos aqui... Seria por causa do medo de enfrentar a própria vida. Nós temos, claro, os processos obsessivos e a própria sociedade, quando ela gera um clima psicológico de desistência e de desespero. Eu encontrei uma mãe no aeroporto em Brasília, mais ou menos uns 2 meses atrás. Ela veio falar comigo, dizendo que via muitos vídeos sobre a educação de filhos e que estava muito triste, porque o filho de 16 anos havia se suicidado. Eu perguntei se ela tinha outros filhos, tinha 2. Ela disse que estava muito triste. Eu perguntei se ela não viu nenhum sinal de que isso ia acontecer. Não, nunca vi. Ela disse assim, a senhora nunca no telefone dele, nas redes sociais dele... Não, o telefone era dele, eu não ia invadir o telefone do meu filho. E no quarto dele? Não, o quarto dele, adolescente, tem privacidade. E eu pensando, ela não viu minhas palestras. Porque a primeira coisa que eu digo é que a privacidade tem quem paga a conta do aluguel ou do financiamento do imóvel. Saímos de uma sociedade em que os pais tinham a porta trancada e os filhos a porta aberta para uma sociedade em que os filhos têm a porta fechada e os pais a porta aberta. É uma geração inteira de pais que acreditaram que os filhos tinham que ser mais felizes do que eles foram, que eles seriam mais capazes de educar os filhos do que eles mesmos foram educados, e essa prepotência gerou a educação de uma geração das mais suicidas da história humana, mais depressiva, mais drogada, mais viciada, mais destruída e mais fragilizada. Não deu certo. Não deu certo. Eu disse, eu queria que a senhora fizesse o seguinte, então. Eu vou lhe passar o meu e-mail e a senhora vai entrar no quarto do seu filho, vasculhar as gavetas, vasculhar o guarda-roupa, vai pegar o smartphone dele, pedir a senha aos irmãos dele, ver o que ele postava, o que ele conversava no WhatsApp com os amigos. A senhora vai assistir as minisséries que ele acompanhava na Netflix ou no Amazon Prime. A senhora vai ver os youtubers que ele seguia e vai procurar saber que personagens das minisséries ele mais se identificava. E a senhora manda um e-mail para mim. Eu sabia o que ia acontecer com ela. 2 dias depois, ela mandou assim. Você queria me destruir, conseguiu. Aí eu... Por quê? Porque quando eu fui fazer tudo que você me pediu, eu percebi que todos os sinais que ele ia fazer isso estavam lá, mas eu não vi. Aí agora eu estou, além de enlutada, culpada. Está feliz? Aí eu respondi, laconicamente, sim. Ela, por quê? Eu pedi para a senhora fazer isso, não por causa do filho que já se matou. Para esse, só prece. Eu pedi para a senhora fazer isso por causa dos outros 2 que estão com a senhora. Porque agora a senhora sabe o que tem que ser feito. Tem que olhar, tem que vigiar, tem que cuidar, tem que escutar, tem que estar junto. Nós temos um momento histórico de muita vulnerabilidade que provoca no indivíduo processos de autodestruição psicológica e de vulnerabilidade alta. Se a educação que eu dou aos meus filhos não os capacita, não os aprimora, não desenvolve nele habilidades, competências emocionais para suportar um mundo complexo, o suicídio de um filho, a derrocada dele em algum sentido, é a derrocada de toda uma família. E nós sabemos que os estudos mostram que um suicídio afeta de 5 a 10 pessoas. E várias gerações. Eu já atendi pessoas no consultório que estavam no consultório pelo suicídio de um avô, cuja a decisão, como efeito dominó, gerou destruição numa família inteira, até a geração da neta. E, ao dizer isso, não é para deixar ninguém culpado. Doutrina espírita revela as coisas, não é para gerar culpa. Culpa é uma coisa de quem quer ficar parado no tempo, se punindo sem se transformar. Como diz Joana de Ângeles, o ser consciente nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Diagnosticou equívoco, transforma. Porque o verdadeiro espírita se conhece pelo combate que faz diuturnamente em combater as imperfeições. Então, se a gente não denunciar as imperfeições e ficar fazendo o jogo do contente, nós não vamos mudar. Nós estamos doentes. Nós precisamos ter saúde mental. Precisamos entender que, para isso, é preciso assumir aquilo que a gente tem feito de forma equivocada na construção da nossa aldeia familiar, porque é esse ambiente o primeiro hospital das almas. É um ambiente que hoje é abandonado por pessoas que estão conectadas em smartphone e se ignorando completamente. As pessoas lhe visitam e perguntam qual a senha do Wi-Fi. Ela não vai lhe visitar. Ela vai usar a sua internet. Isso não é uma visita, não é? Então a gente tem aí um abandono muito grande. Engraçado que na descrição de uma sociedade como a nossa, tem eu até achei legal aqui, porque eu lembrei que eu tinha preparado uma análise dessa música,
que eu vou trazer para vocês aqui é que Renato Russo faz uma música chamada Há Tempos. É uma música de mais ou menos 20 anos atrás. Mas quando você vai escutar essa música agora, levando em consideração as pesquisas que são feitas sobre a sociedade do excesso, que é um outro pensador chamado Guy Lipovsky, que é um francês, chama de hipermodernidade, sociedade do excesso, junto com o conceito que a gente tem de modernidade líquida e tal. Eu estou usando a ciência para vocês entenderem que a ciência está referendando o que a doutrina espírita anteviu muito tempo antes. O que a ciência não tem como informação é que nós temos uma transição planetária espiritual. Eles só conseguem ver uma transição cultural, histórica e ideológica. A gente tem essa informação extra que nos dá, ou pelo menos nos deveria dar, o equilíbrio para passar por isso sem desespero, como eu vejo muito espírito entrar em desespero. Não vai dar certo, não. Brasil, meu Deus. Isso aqui, parte do evangelho, é raro. Não pode. Não é? Fica com esse discurso sem entender qual é a proposta, achando que a gente vai ser uma nova China, um novo Estados Unidos. Vamos lá. O que ele vai dizer? Uma das características estudadas da ciência do comportamento é descrever que parte da doença do mundo atual é o excesso. Nós temos hoje uma nova fadiga identificada pela psicologia, nos manuais já. Tem 2 anos isso. Fadiga de escolha. Já ouviram falar nisso? Vocês vão entender agora. Chega em casa à noite, senta-se, bota um café e diz, eu vou ver Netflix. Aí começa a olhar. Você passa 1 hora... Essa não é... Eita, a avaliação dessa está baixa, deve ser ruim. Então. 1 hora depois, você não viu uma única série. E vai dormir. Excesso de escolha. Quando você só podia ir pegar uma fita VHS na locadora e que tinha que devolver rebobinada segunda-feira, mesmo que o filme fosse ruim, você via até o fim. Excesso de escolha. Um dia eu estava em casa, botei naquelas TVs de propaganda. E se você ligar agora, já viu isso? As 100 primeiras pessoas que ligarem ainda vão ganhar um manual. E era um multiprocessador. E ele pica, tritura, corta, fatia, faz suco, não sei o quê, parará. Você vai receber suas visitas, ele vai triturar salaminho, queijo, não sei o quê, verdura, suco, parará. Eu fiquei naquela coisa, e vou ligue agora, e olha só, e aí tem um depoimento. Ai, depois que eu comprei, parece a pessoa que foi salva, né? Depois que eu comprei, minha vida mudou, não sei o quê, não sei o quê. Baixei o aplicativo e comprei. Chegou. R$ 999. Em 10 vezes. Aí chegou. De 99. Então chegou. Primeiro suco que eu fiz. Deu tanto trabalho limpar aquelas peças. Que toda a economia de tempo que eu tive, eu perdi o dobro depois. Eu nunca mais usei. E tem um liquidificador de R$ 1.000 em casa. Só faz suco, só faz vitamina. É excesso. Excesso de coisas, excesso de consumo, dá uma sensação de frenesi. Quando as pessoas entram num shopping, elas entram em estado eufórico. Eu vejo quando as pessoas passam naquelas lojas de duty free no shopping, no aeroporto, que tem um mix de todos os perfumes caros do mundo, você faz, isso aqui é vida, isso é uma regeneração, meu Deus, olha só, olha o cheiro, que coisa bonita. As pessoas entram num frenesi enorme. Aí Renato Russo vai dizer assim, ó, parece cocaína, mas é só tristeza. Esse excesso. Eu lembro que quando faltava luz na minha casa, acendia-se uma vela, os pais iam para a sala, começavam a contar histórias, pegavam-se um violão para cantar, contavam a história dos parentes no passado, também adoravam contar coisa de terror para a criança. A gente ficava assim, arregalando os olhos, não sabia como conseguiria dormir à noite. Eu dizia para o irmão, você vai dormir comigo. A gente já dorme no mesmo quarto. Não, mas na mesma cama. Eu não vou conseguir dormir sozinho. Né? E mesmo assim, quando acendia a luz, sabe o que a gente fazia? A gente lamentava. A gente lamentava porque ia se desconectar. E nós lamentávamos mesmo sabendo que íamos para a mesma sala ver uma TV preta e branca com a tela azul, fingindo que era colorida. Virgínia é um gênio. Hoje a gente vai cada um para o seu mundo. E esse isolamento faz a segunda parte da música. Parece cocaína, mas é só tristeza. E por causa disso, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Quantos casamentos acabam pela solidão da ausência presente? Casal aqui... Bem, dia 12 foi o dia da hipocrisia nos posts de Instagram.
A gente viu isso, né? Tipo, muitos casais que eu sei que tá uma relação horrível lá, noite romântica. Lembro de um casal que botou assim, lá na minha cidade. Eu e minha esposa, noite romântica, na nossa nova casa da Alphaville, tomando um fundi de queijo com vinho chileno, vendo a lua nascer. Postou e todo mundo embaixo. Vocês merecem, Deus abençoe, casal lindo, eu amo vocês, parará, parará. As mesmas pessoas que postaram isso printaram a tela e mandaram nos grupos do WhatsApp com a legenda real. Você viu que ridículo? Aí quando eu fui olhar no post, quem tinha me mandado o ridículo era a pessoa que disse, Deus abençoe, vocês merecem. Aí eu peguei e comecei a encaminhar para ele. Olha o que estão dizendo nos grupos do WhatsApp. Claro que eu tive a delicadeza de apagar quem tinha enviado. Sou espírita. Meu prazer era mandar tudo para gerar o caos. Mas não, respirei e pensei, evolua, Rossandra, evolua. Mandei. Beleza. Aí ele, por que é ridículo? Eu disse, por que estão dizendo isso? Disse, porque é ridículo mesmo. Disse, por que é ridículo? Tem 2 motivos para ser ridículo. Qual? Primeiro, é a falta de delicadeza. Que eu sei que você não fez de propósito, mas a gente tem que, mesmo sem saber, tomar consciência disso. Você esqueceu que muitos amigos nossos estão desempregados, acabaram casamento, voltaram a morar com os pais. Se a vida lhe deu a oportunidade, nesse momento de crise, estar numa casa de Alphaville, parabéns para você, mas não humilhe quem não conseguiu. Porque ao postar isso, você nem sabe. Você está gerando uma angústia em quem está muito longe disso. Isso chama-se etiqueta, ou a ética dos pequenos movimentos. A delicadeza de se perguntar que impacto que eu estou colocando aqui vai gerar no coração das outras pessoas lá na ponta. Se eu já estou me sentindo tão ruim, tem uma coisa mais ridícula do que esse? Tem. Que é dizer que isso é uma noite romântica. Ele disse, por que não é uma noite romântica? Porque quando eu estou na noite romântica, minha mão não está no telefone, não. Então as pessoas ficam pensando assim, que noite romântica é essa? Os 2 postando. Não tem isso. No fundo. Agora você imagina a pessoa lá do outro lado, desempregada, acabou o casamento, morando com os pais, com 40 e tantos anos. Olha essa situação e, por comparação, se deprime, gente. O índice de depressão aumentou com a exposição narcísica das redes. Nós temos um incremento hoje, tem um amigo meu chamado Jaime, ele mora aqui em São Paulo, também é palestrante espírita, maravilhoso, um amigo irmão querido, lançou um livro chamado Empatia, pela Intelitra. Não sei se está por aí, Luiz, tudo sobre empatia. É um livro fantástico. Nesse livro ele vai escrevendo como a empatia está mudando o mundo. E ele descreve lá uma pesquisa fantástica que diz o seguinte, houve desse tempo para cá um incremento de 47% no narcisismo e um declínio de 53% na empatia do mundo. As pessoas estão muito mais preocupadas em vender um personagem do que uma vida real. E aí é como diz um pensador indiano, estar saudável no mundo doente é sintoma de loucura. Porque eu não posso estar feliz com o mundo doente. Porque não é uma felicidade real. Aqui quem tem parente sabe, você pode ter ganhado na Mega Sena, se tiver uma pessoa que se ama com câncer e está terminal, você não está feliz. Se alguém que se ama não está bem, você não está feliz. Só que o projeto de Deus é que a gente não esteja feliz com a infelicidade de ninguém. Nem de uma pessoa que a gente não sabe que existe. Porque nós somos irmãos. Embora a gente entenda isso conceitualmente, nós não vivemos isso na prática. O projeto, então, para o futuro da humanidade, é nós um dia abrirmos a porta de casa para ir trabalhar, passar um estranho e você sentir por ele o amor que sente por sua mãe. Você já imaginou que o planeta é assim? É um mundo feliz. A gente vai chegar lá, apesar da gente mesmo. A gente consegue. Né? Então, esse processo, esse projeto todo vai gerando. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Isso gera um descompasso e um desperdício. É interessante notar que há mais ou menos 4 anos atrás, pesquisadores disseram que essa é a primeira geração, millennials, né? É a primeira geração que vai ser conhecida no mundo não pelo que conquistou, mas pelo que perdeu. E o que diz agora? Herdeiros são agora das virtudes que perdemos. A música é impressionantemente uma descrição da geração atual. E ele vai dizer o seguinte, é uma geração que tem a capacidade de descrever a tristeza e a dor e não consegue olhar para além do próprio umbigo e ego narcísico, mergulhando no próprio sentimento de dor, e aí nós, claro, você lança como uma tela de projeção de PowerPoint. Tudo que você pensa e sente. Me sinto menor, me sinto feio, burro, estúpido, incompetente, incapaz. Os obsessores pegam essa ideia mental sua, manipulam e faz. E é mesmo.
Aí você continua, faz com que você veja os gestos dos outros como contrário a você mesmo. Quando você não recebe um bom dia no centro espírita, você acha que é porque a pessoa não lhe ama e porque ela não é evoluída. Ela não pode estar com problema. Ou ela não pode ser ruim, o problema é dela. Porque tem gente que é mal educado. O problema é meu? Não, é do outro. Não me deu bom dia, estou mal, não vou mais para o centro espírita. Não, compra um sim, isso é carência. Achar que porque o outro não deu bom dia, lhe dá o direito de deixar de servir a Jesus, que pena que você está precisando de um bom dia de uma pessoa para executar a tua tarefa de servir o Cristo. Nós não podemos esperar que as circunstâncias estejam favoráveis para eu fazer o que tem que ser feito. Eu não posso chegar lá do outro lado, escrevendo a minha segunda carta, né, a Timóteo, como Paulo fez, sem ter cumprido a carreira, mantendo a doutrina sã e cumprido com fé as coisas. Eu não posso chegar lá dizendo, não fui não, porque Elza não olhou para mim no centro e me deu bom dia. Deixei de ir. É por isso. Imagina essa carência que as pessoas manifestam. É preciso esse autocentramento. O Fernando Pessoa, para eu não usar conceito de psicologia o tempo todo aqui, quando vai definir personalidade, de algum modo, ele perguntado quem é você, ele diz assim, eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e o que quiseram fazer de mim. É um equilíbrio entre essas demandas externas, mas essa demanda interna que viu um ser humano num processo de crescimento, ao que Jung vai chamar de individuação. Cada etapa da vida tem ciclos que nos dizem o que é importante ou não. Recebi um post ontem no WhatsApp que era assim, me lembro dos tempos em que eu fugia de casa para ir para as festas. Cheguei na época em que hoje eu fujo das festas para voltar para casa. Digo, hashtag tamo junto. É fase, são ciclos, cada época da vida. Segundo, por exemplo, Maslow, você tem demandas específicas. Jung vai dizendo demandas específicas. Aos 50 anos, em média, começa a individuação. Então, eu preciso passar por todas as etapas e por todos os ciclos. Mais informações sobre isso, um livro fantástico que Haroldo Dutra lançou agora, recentemente, A Bússola e o Leme. Não é? O título é esse, né? A Bússola, toda vez a Bússola, ele vai estar aqui amanhã, vocês aproveitem, pegam autógrafo, que vale a pena. E aí ele diz aqui mais algumas coisas que eu acho interessante a gente colocar aqui. Essa geração, quando a gente vai conversar com os jovens de hoje em dia, é impressionante, a maior queixa deles, dos pais, seja para psicólogos, médicos, pediatras e professores, os meus pais não me escutam. Eles não me escutam em casa. E quando escutam, só gritam. Em que condições isso dá? É quando seu filho diz o que você não gosta de ouvir. Aí você, em vez de argumentar, você grita. Imagina, evangelho no lar, adolescentes. Como é evangelho no lar com adolescente? Como é com criança? Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a criança já está subindo na parede. Evangelho no lar com criança é brincando no mundo dela. Faz uma cabaninha, bota uma lanterna e brinca. E vai fazer o evangelho com a criança. Com o adolescente, é como? Debate. Ele está fazendo faculdade, está recebendo um monte de informação, ele está com a internet na mão, ele tem o Wikipédia, que tem precisão maior que a enciclopédia britânica. Você diz uma coisa, ele está pesquisando na sua cara. Não, papai, não é assim não. Você fica... Está lá, não, porque nós devemos abortar. Pois eu sou a favor do aborto. Vai para o umbral, acabou o evangelho. Nunca mais ele vai para o evangelho. Depois reclama, meu filho não faz mais evangelho, meu filho não vai mais para o centro. Claro, você transformou numa tortura. Tem gente que quer dar recado no casamento, no evangelho, né? Abre aquela mensagem, aí só faz isso, ó. Acabou o evangelho. Quando você faz isso, tipo, essa é para você e não é para mim, acabou o evangelho. Em vez de ser um lugar de encontro, virou um lugar de confronto. A mensagem é para mim. Cada um que olhe ela e pense na minha vida como se aplica. Isso não é para o meu marido, para o meu filho. Lembro de um amigo meu que chegou e contou, minha mãe nunca era para ela. Eram mais de 25 anos de evangelho, nenhuma mensagem. Mamãe, não se aplica a mim. Um dia, saiu uma sobre o egoísmo, mas essa é para mim. A gente, não, para. Não, para, mamãe, Um dia eu fui assim. Ela nunca era para ela. Então, quando você não consegue se colocar ali na condição de ser instruído dentro do evangelho no lar, é preciso as pessoas se escutarem. Ele diz assim, dissestes que se a tua voz tivesse a força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria a tua casa inteira e a vizinhança.
se pudessem escutar. Por que eu estou triste? Por que eu estou me sentindo inferior na escola? Por que eu penso em me matar? Por que eu estou deprimido? Eu não tenho um telefone, eu não tenho um tênis, eu estou sofrendo bullying. Ah, que besteira! Não é besteira, gente. Você já foi adolescente. Você sabe, quando a gente é adolescente, uma espinha acaba o dia. Um cabelo que não colabora destrói sua existência. É assim, porque é muito importante, naquela época, a aceitação do outro. Então não diga que é besteira, não, porque quando você era, não era besteira para você. Quem aqui não quis ter um All-Star? Um relógio Casio de pulseiras coloridas, que era o que a gente tinha na época. Era nosso desejo de consumo, muda. Sentimento de aceitação. Claro que eu posso dizer, meu filho, ó, eu queria que você aprendesse a se respeitar, mesmo sem ter tudo. E aí eu vou te dizer, porque eu te amo. E você não precisa ter um iPhone para eu te amar. E nem eu preciso dar um iPhone para você achar que eu te amo. É momento pedagógico. Não, que besteira, acabou o diálogo. Cadê o diálogo? Nós estamos aqui para receber os talentos que são os filhos, para fazê-los multiplicar em dons, competências e capacidades. A falta de diálogo gera uma solidão profunda. Eles vão aonde? Para as redes sociais, vão conversar com amigos da mesma idade, que têm a mesma maturidade. E o que acontece, gente? Tragédias. A gente viu recentemente aqui em São Paulo, no interior, quando um jovem fez o comportamento dos alunos americanos, entrou na escola, matou todo mundo. E muitos pais descobriram uma coisa chamada Dark Web, Deep Web, quando não sabe nem usar a web. Cadê a vigilância? Cadê o contato? Por que não se entra junto para ver The Walking Dead com seus filhos? Deteste zumbi, assista. Porque você tem que entender, não é os zumbis são um detalhe na minissérie. Quem ele gosta como personagem ali? Quem ele se identifica? Quais são os dramas humanos ali manifestados? Ele está dando dicas do que ele pensa, visão de mundo. Que youtubers ele segue? Ele dorme com o celular no quarto? Vocês sabiam que quando Steve Jobs lançou o iPad, perguntaram: seu filho gosta de brincar com o iPad? Ele disse: eu não deixo meu filho brincar com essas coisas. Bill Gates, criador da Microsoft, só dá celular aos filhos depois dos 14 anos, com uso temporário. E há 2 meses atrás, tem uma reportagem que nenhuma empresa do Vale do Silício, nenhum dono de startup do Vale do Silício, deixa os filhos terem acesso a celular. Mas você deixa. Que é conveniente. É confortável. São pessoas que tiveram pais, às vezes, analfabetos, que educaram 10, 15 filhos dignamente, e às vezes é um casal com PhD que não educa um filho. Está errado. Tem alguma coisa estranha. Aumenta a vulnerabilidade. Aumenta a vulnerabilidade. Quando vem uma dor e um problema, o que acontece com ele? Não tem treino, gente. Não tem competência. Olha o que Kardec pergunta. A pergunta é assim, ó. Qual seria para a humanidade o resultado do... Olha a palavra que ele usa. Relaxamento dos laços de família. Ele não diz qual seria para a humanidade o resultado da destruição dos laços de família, da derrocada, da explosão, da decadência. Não. Relaxamento. A resposta tem uma palavra que, em termos de intensidade linguística, é diametralmente oposta a relaxamento. Haveria um recrudescimento do egoísmo. Ampliação do egoísmo, recrudescimento, em status epidêmico. Qual seria, para mim, o resultado de fazer esteira com um relaxamento do cadarço? Quando ele fizesse isso, que eu pisasse no próprio cadarço, eu podia ter um traumatismo craniano. Não é assim que funciona? Então, se eu tenho um relaxamento nos laços de família, e num momento histórico complexo como esse, com transição planetária, eu estou criando na minha casa uma tempestade perfeita. Em que eu não estou cuidando de mim, não estou cuidando dos outros, estamos à mercê de um coletivo doente que só transmite o mal, mesmo com o bem acontecendo. Bem acontecendo. Eu estava aqui em São Paulo, ligado para mim da rádio. Rosângela, a gente acabou de transmitir umas notícias muito punks aqui em São Paulo. Você podia entrar ao vivo para dizer alguma coisa para os ouvintes? Pois não. Olha, aconteceu o seguinte, um jovem foi morto por engano na periferia, de 14 anos. Um amigo levou um outro para o matagal e matou. E uma mãe esfaqueou uma filha 30 vezes. Beleza, tudo bem. Comenta. Agora cismei, vou fazer o nó.
Aí, só que, aí entraram, estamos aqui com o Rossandro e tal, vai comentar. Gente, eu entendo que a imprensa tem que noticiar as coisas. Eu entendo que o que acontece tem que ser noticiado, mas não acontece só coisa ruim. Acho que a gente precisa ter um olhar mais amplo para a sociedade. Ouvir essas 3 notícias lhe dá uma sensação de decadência, mas, para mim, uma mãe, a maternidade no meu país, por exemplo, não se define por uma mãe que mata uma filha com 30 facadas. A maternidade no Brasil se define por milhões de mães brasileiras que levariam 30 facadas para salvar um filho. Para mim, uma sociedade não é definida por um amigo que mata o outro no matagal. Para mim, a amizade é definida pelos muitos amigos que consolam uns aos outros, que vão ao velório dos próprios pais, que estão junto quando você está doente e dizem que tudo vai dar certo. Eu não posso olhar o lado mais negativo de uma sociedade que está em pleno processo de mudança. Porque, como espírito, eu tenho que ter a lucidez de diferenciar dados de notícias. Segunda-feira, se você ligar um rádio aqui em São Paulo, eles vão fazer o apanhado do caos. Não é assim? Qualquer cidade. Aliás, aquela parte da notícia que é de policial, eles dramatizam. Primeiro entra com aquela... Você já fica tenso. É assim que funciona. É o psiquismo, para controlar as massas. Aí entra uma pessoa com uma voz que é treinada. Porque eu acho que eles faziam um curso para falar igual em qualquer lugar do Brasil. Sabe igual aquelas moças que estão naquelas lojas de departamento, faz caixa livre, caixa livre. Tem que ter treino, né? Qualquer pessoa que diz caixa livre, não. O cara do programa de policial, ele faz final de semana sangrento na Grande São Paulo. Aí começa a coletânea da desgraça. Final de semana na Grande São Paulo. Milhares de espíritas, evangélicos, católicos, foram para asilos, para hospitais, fizeram sopão, cuidaram de idosos. Milhares de filhos estão se revezando para cuidar de pais idosos. Milhares de pessoas não só pensaram, fizeram o bem. Algumas fizeram o mal. Quem dá ibope? Mas eu tenho que dar ibope ao mal? André Luiz, o mal não merece comentário em tempo algum. Preciso cuidar. E ele continua. Há tempo. Uma outra coisa que é caracterizada é dizer o seguinte, que esse é um tempo histórico em que começou a ter um relativismo moral tão grande que tomamos o certo como errado e o errado como certo. É como se nós pegássemos o conselho de Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, para um tudo me é permitido e tudo me convém. Ele diz assim, há tempo, nem os santos sabem ao certo a medida da maldade. E como resultado, há tempos, são os jovens que adoecem. Quando a gente pega aqui, tem uma música que Cartola fez para a filha dele, Creuza. É um conselho, ela estava com 16 anos, ela ficou naquela vibe. Ela só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintada. Só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não dorme, né? Porque é a paixão. Tá lá. E aí, ele faz uma poesia que é como se fosse um conselho para essa filha. E, claro, o eu poético dele transcende e dá um conselho para uma geração. E diz assim, ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida e já anuncias a hora da partida sem saber certo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida e em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, em cada amor tu herdarás só o cinismo. E quando notares, estarás na beira de um abismo. Abismo que cavaste com teus próprios pés. É um conselho. Eu fui assistir um filme chamado Bohemian Rhapsody, a história de Freddie Mercury, cujo tema da música é o tema do filme, Bohemian Rhapsody, e a música dele é uma resposta de um filho que não ouviu esse conselho. Mamãe, eu acabei de matar um homem. Dei um tiro na cabeça dele. A vida estava só começando. Eu não queria fazer você ficar triste. Mas se eu não voltar para casa, siga em frente. Difícil é uma mãe seguir em frente. Difícil é um pai seguir em frente.
E o que acontece no personagem, e não tem nada a ver com a orientação sexual dele, de jeito nenhum, tem a ver com como ele se afasta das pessoas importantes da vida dele. No momento em que ele deixa de ter contato com aquela menina que ele começou a namorar com ela e se afasta dos pais, ele perde contato com família. Perder contato com família, você perde as raízes. Perdendo raízes, você perde sua identidade. Você fica num limbo psíquico, vulnerável a todo tipo de intenção. Num mundo que, como já dizia Jesus, jaz no maligno, ou seja, onde há uma preponderância das influências negativas sobre as positivas ainda, e nossa vulnerabilidade ainda é até para o psiquismo anterior atrair-se por experiências que nós já vivemos. E que nós estamos aqui não para repetir, para ir para frente. E aí ele continua na música dele, né? Aqui que eu acho muito legal no final, que ele faz assim. Do mesmo jeito que, carinhosamente, Cartola vai dizendo, preste atenção, querida, ouça-me bem, amor. No final da música, Renato Russo sempre dá uma esperança muito bem. Meu amor, diante de todo esse cenário, de há tempos os jovens adoecem, perdemos a medida da maldade, a solidão, o desperdício, mas, meu amor, disciplina é liberdade. Emmanuel deixou isso muito claro para Chico. Porque parecia prisão. Como disciplina parece prisão, cumprir deveres sem poder questionar. Só quem tem disciplina de fazer o que tem que ser feito terá a liberdade de ser quem quer. Quem não tem disciplina na família, quem não tem respeito, não constrói recursos emocionais para esses filhos, e falo de nós também, suportarmos e vivermos esse mundo complexo que nós vivemos. Ele diz também, compaixão é fortaleza. No mundo em que as pessoas querem apenas tirar vantagem, ter compaixão pela dor do outro é coisas para poucos. Ele ainda diz assim, e ter bondade é ter coragem. Não sei se ele leu a questão 932 do Livro dos Espíritos. Por que, no mundo tão a miúdo, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Vocês sabem que muitas respostas do Livro dos Espíritos é um soco no estômago para a encarnação toda. Você fica, não ouvi um negócio desse, não. Por fraqueza destes, dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Mas quando estes quiserem, preponderarão. O que ele está querendo dizer aqui para a gente? Que nós temos que ser audaciosos. Audácia no bem. Parece que não tem sentido, né? Audácia, não tenha medo. Se você é decente, seja, não tenha medo de ser decente. Ah, no trabalho, se eu for um profissional decente, vão me chamar de bajulador. Na repartição do trabalho, se eu atender bem o público que vem, todo mundo vai me ignorar, porque lá todo mundo atende mal. Tenha a audácia de ser bom em qualquer circunstância. Não faça o jogo do pacto da mediocridade. E para ser aceito por muitos, ter um comportamento de todos. E esquecer que Jesus nos chamou para que a gente se transforme. Como nós somos, num vaso novo, como ele dizia. Vem como você está, que eu te transformo num vaso novo. Lembrando de Paulo, fiz muito para todos, para entre muitos, salvar alguns. Mais ou menos essa tarefa. E aí no final ele diz assim, lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Perguntaram para ele, esse poço é o quê? Minha família. Se minha família é melhor que o que eu mereço. Porque muitos filhos dizem só o que assim, queria ter o pai do vizinho. Queria ter a mãe do vizinho. Eu queria ter a vida do vizinho. Como diz Chico, ninguém nasce em endereço errado. Nascemos num ambiente preciso e necessário para sermos quem somos. Muito da angústia e da dor vem de uma desfuncionalidade na educação que se encontra com a desfuncionalidade de um tempo histórico-cultural muito complexo e que tem ceifado muitas vidas. E nós temos que ter o dever, porque nós temos uma coisa impressionante no momento de crise, de vulnerabilidade, de liquidez, de modernidade em que não para. As pessoas buscam respostas que nós temos. E desculpa, eu estou falando aqui me incluindo.
nós não estamos conseguindo levar essa doutrina até onde ela pode para consolar os corações. É como se nós tivéssemos a resposta e está ficando para a gente. Nós precisamos ter audácia. Precisamos gritar aos quatro cantos. O fim da sua vida física não cessa a sua dor. A sua dor não é maior que a dor dos outros. Pare de olhar para o seu ego infantil achando que só você sofre. Como diz Joana, enxugando as lágrimas dos outros, não lembramos mais de chorar as nossas. Entenda que, apesar de toda essa crise, Jesus está no leme. E tem finalidade, porque se Deus é amor, nada do que Ele faz não tem objetivo amoroso. Nós precisamos dizer para as pessoas que a vida jamais cessa, que não existe condenação eterna, que seria, do ponto de vista teológico, estranho um Deus nos dar uma única vida cujo erro nos garantisse a eternidade da condenação. Que a misericórdia é um componente amoroso da justiça divina, que apesar das nossas muitas falhas, nos permite voltarmos ao cenário até encenarmos a peça perfeitamente. Que estamos aqui em busca da construção de um novo tempo, e que nós não podemos temer esse novo tempo, porque ele é o tempo que está chegando de um processo de transformação prometida. Que esse novo mundo não vai aceitar velhas práticas. Como o próprio Jesus dizia, meu vinho tal como um vinho novo fermentado não cabe deitar em odres velhos. Não pode colocar vinho novo num depósito antigo, que esgaçado, que quando você bota a fermentação rompe. É preciso uma nova criatura para esses novos tempos, e o território da regeneração que nós temos capacidade de regenerar é o nosso coração. A regeneração não é um projeto por si só. A regeneração é um projeto de 1 bilhão de almas em processo individual de regeneração que coletivizam a experiência. Não é a Terra que vai regenerar, somos nós. E um dos itens desse momento é a transparência. Nada ficará escondido. Tudo será revelado para a transformação. Você percebe que quando ele chega em nosso lar, o que incomoda ele é que estão lendo os pensamentos dele, né? Ele não consegue fingir um personagem, porque é tudo transparente. Você já imaginou agora se um data show projetasse todo o nosso pensamento aqui? Todo mundo corria. Pois se prepare, isso vai acontecer nessa encarnação. Ninguém mais vai ser poupado de uma transparência bem grande. Para que a gente assuma as próprias sombras e transforme-se. Enquanto a gente puder manter em segredo, a gente não muda. Às vezes é preciso essa exposição pública para que você... chegou a hora do homem velho dar lugar à nova criatura. Nesse ambiente, eu queria terminar com o antídoto. O antídoto à depressão, ao suicídio, à angústia, à ansiedade, é o Evangelho de Jesus. Se você não tem mais confiança na raça humana, se você já está decepcionado a um ponto que não confia mais em ninguém, nele você pode confiar. Se você acha que ninguém mais lhe escuta, ou ninguém aguenta mais a sua lamúria e a sua dor, Deus nunca cansa de você. Se você acha que você não merece, talvez esse seja o motivo de você pensar em desistir da própria vida, ou manter-se deprimido ou deprimida, porque acha que é um ser humano incapaz, inevoluído, estúpido, feio, burro, incompetente e não merece, acredite. Se Deus quisesse que todo mundo fosse igual, tinha nos criado iguais. Ele quer essa diversidade do que nós somos. Ele gosta de nós como cada um de nós é. E se você acha que quando você está à noite no quarto, com tudo que você já fez ou ainda faz de errado, não tem direito de fazer uma prece e pedir ajuda a Deus, lembre-se que, como diz Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E que nessa hora, quando todo mundo desistiu de você, até você, Deus está lá no seu deserto. Sem nenhum segundo vacilar. Porque Ele não enxerga só quem você é. Embora Ele já ame você profundamente como você é, Ele enxerga quem você vai ser. Filho da luz. Imagem e semelhança de um pai. E a caminho desse projeto, você pode cair.
Você pode, de vez em quando, dar um passo atrás. Mas tem um dogma no Espiritismo. Dizem que o Espiritismo não tem dogma. Tem um. Espíritas, nós sabemos que todos nós, seres humanos, somos condenados ao amor, à paz e à perfectibilidade. Quanto tempo eu vou demorar para chegar lá? Cada um vai decidir seu processo. Mas ninguém vai escapar do amor de Deus. Porque se Ele é por nós, quem será contra nós? Nem mesmo nós mesmos seremos contra nós. Porque todos os dias Deus sabota os seus planos de ser infeliz. Todos os dias Ele faz tudo. Ele move céus e terra. Ele se concentra num único filho. Porque não desperdiça nenhum. Nem aqueles que temporariamente desistem da própria vida estarão deserdados do seu amor. E essa consolação, só essa doutrina tem para andar. É essa mãe que pode ouvir: seu filho não morreu. E por maior que seja a dor da separação, ela não se compara à alegria do reencontro. E novas oportunidades serão dadas para essa família se reencontrar. Mas não precisamos esperar uma tragédia para entender a importância do que nós temos. Não precisamos esperar a dor da separação para entender a importância do que já temos. Essas pessoas imperfeitas e falhas que se desafiaram a construir um projeto chamado família, às vezes com discordâncias, às vezes com ironia, mas juntos. Esse lugar de pessoas imperfeitas é o grande desafio da gente se amar como a gente é, sem as fantasias. Eu fui para uma boda de diamante, tinha aquela foto clássica, né? Um senhor e uma senhora de mãos dadas numa cadeira, com quase 100 anos, atrás filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Do outro lado um fotógrafo oficial com a câmera e do outro lado um monte de convidado com o celular suspirando. Que coisa meiga, que casal fofinho, quanto amor. E eu pensando, para essa foto sair, teve tanta dor, tanta angústia, tanto perdão, tanta superação. Tantas vezes um machucou profundamente o outro. Tantas vezes um pensou em sair. Talvez até tenha saído depois voltado. Essa não é a foto da fantasia de uma família sem problemas. É a foto real de uma família que supera os problemas um a um. Que aprende a suportar. Suportar no sentido do próprio Evangelho, como a irmã Rosélia nos diz no Evangelho, o que vos é solicitado neste mundo é que vos suporteis uns aos outros, é o que menos conseguis fazer. Suportar nos dois sentidos epistemológicos do termo. Suportar no sentido de tolerar e suportar no sentido de dar suporte ao outro. Nós temos que nos dar suporte, nós temos que nos escutar, nós temos que estar juntos. O Evangelho, inclusive, é um momento de que essa conexão família se estenda para a conexão família espiritual. É preciso essa compreensão para que a gente olhe para o panorama do planeta, veja a dor e a angústia humana e, mesmo sabendo que de fato tem muito problema, nós temos convicção de que o fim de tudo isso é uma trajetória luminosa. É voltarmos para um ambiente primitivo chamado lar, para que a gente possa encontrar aí os recursos que nós temos. Muitas pessoas têm mágoas profundas. E às vezes esquecem que são espíritas, né? É porque você não sabe o que fizeram comigo, na minha casa. Aí eu lembro você é reencarnacionista, é porque você não sabe o que fez com eles na outra casa. Então não vem com essa historinha pro meu lado de não existem algozes, existem companheiros de jornada evolutiva. Não tem vítima, nem tem algoz. Sai desse discurso infantil, maniqueísta, rimento contra esqueleto, Thundercats contra Munhá, Pipiu contra Frajola, Haddad contra Bolsonaro. Pelo amor de Deus, evolui. Caramba, não dá mais. Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião mediúnica, como doutrinador, e vocês sabem que, assim, eu tenho medo de espírito, eu sou assumido nisso, né?
Eu sempre acho que se eles tiverem que aparecer, deve aparecer para um ateu, que não acredita. Mas para mim, já acredito, né? Para quê? Mas para a reunião mediúnica eu vou, porque eu não vejo, então fica tranquilo. Estava lá, né? E aí foi interessante porque era assim, a clássica cena. O obsessor, a pessoa que tinha mandado o nome e o mentor da casa. Eu estava conversando com um obsessor, porque ele fez isso comigo, você não sabe o que ele fez, como ele me tratou, me matou, não sei o que, aquela coisa todinha. Depois o mentor da casa entrou para conversar. E o obsessor disse assim, mas você é muito cínico, né? Logo você, que há anos atrás nos liderava na obsessão dessa casa, mudou de lado? E o mentor disse uma coisa incrível. Meu irmão, eu não mudei de lado, eu apenas continuei. E é o convite que eu lhe faço. Não existem dois lados, só existem filhos de Deus. Portanto, eu estou te convidando, não é para mudar de lado, porque quando você vier para aqui, nós não vamos ser os inimigos dos que continuam aí, nós vamos continuar orando para os que continuam aqui, continuem essa jornada evolutiva. Na família, nós não somos inimigos, não existem lados opostos, existem companheiros de jornada evolutiva. Portanto, quando você lembrar da sua casa, lembre-se do que é importante. Eu tenho 3 minutos, eu vou terminar rápido agora. Lembre-se do seguinte, a memória da gente ela é feita daquilo que de fato impacta e do que é importante para todos nós. Fizeram pesquisa sobre isso e vocês devem lembrar o que vocês fizeram no dia 10 de setembro do ano passado, não lembram? Não. Vocês não lembram o que vocês fizeram no dia 20 de agosto de 80? Não lembram, não? Vocês lembram o que vocês fizeram no dia 11 de setembro de 2001? Quando houve o atentado do World Trade Center? Lembram onde vocês estavam? Como viram a notícia, como chocou vocês? Porque esse dia tinha impacto. A sociedade humana diz o tempo inteiro que nós temos que imitar os outros. Existe um lado nosso que se engana, mas existe um self sagrado, imagem e semelhança de Deus dentro de nós, pulsando que sabe o que é real. E conseguimos vencer a ilusão. E vou provar isso para vocês. Se tudo que o mundo nos diz que é importante para a gente imitar é importante, nós não vamos esquecer, porque memória é lembrar do que é importante. Então vamos lá. Por favor, me diga os 3 nomes dos últimos ganhadores do Oscar de melhor atriz. Melhor ator, melhor filme, Grammy de melhor música, os 3 últimos, álbum Revelação, Pulitzer, Nobel da Paz, Economia, Física, Biologia. Não lembram, não? Não é interessante? Passaram em revistas, os vestidos foram copiados por estilistas, você roubou a cara do vizinho para poder fazer um vestido com uma costureira igual. E você não lembra qual foram as últimas 3 atrizes que ganharam o Oscar de melhor atriz? Sabe por que você não lembra? Porque não tem importância. Não elas, como pessoas, mas na nossa vida. Agora feche os olhos. E lembre dos dias mais difíceis desta encarnação. Aquele dia que você achou que você não ia superar. Lembre quem estava lá. Com as imperfeições que tinha, quem estava lá. Quem fez a diferença. Quem ergueu você. Quem não fez você desistir. Portanto, quando voltar para casa, mande meu abraço para essa pessoa. Ou para essas pessoas. Se ela não estiver aqui, mande uma prece para essas pessoas. E lembre-se que quando a gente terminar essa jornada aqui no planeta, tudo que a gente tem não é nosso, mas tudo que a gente deu vai com a gente. E no dia em que a gente se despede de alguém que a gente ama, toca na mão e não tem temperatura, tenta ouvir a voz e não escuta mais, mas lembra as muitas vezes que escutou, mas lembra as muitas vezes que tocou, e como espírita tem certeza de quantas vezes vai ouvir e tocar. Porque enquanto o mundo adoece, se deprime e se mata, somos capitaneados pelo Cristo para sermos agentes da esperança, que possamos abrir mão um pouco da nossa dor e do nosso desespero para consolar tantos quantos neste planeta não receberam o presente do Consolador que nós recebemos. Muito obrigado e Deus abençoe a todos rica e profundamente. Muito obrigado.